Enquanto seguia secretamente a professora Siena, Chirone sentiu que algo estava errado. Ele se perguntou por que uma nobre como ela iria a um mercado popular e lotado, um lugar que a alta sociedade geralmente evitava. Observando de longe, eles perceberam que Siena agia de forma muito estranha. Ela olhava constantemente ao redor, parecendo extremamente cautelosa como se temesse ser descoberta, e então rapidamente se escondeu no mercado. Esse comportamento suspeito dela fez Eruki ter ainda mais certeza de que havia algo obscuro. Enquanto isso, Neide fez uma suposição ousada de que talvez a professora estivesse sem dinheiro e tivesse que vender objetos estranhos. Chirone imediatamente descartou a ideia de Neide, não acreditando que sua professora seria como seu amigo. Após uma observação cuidadosa, Siena parou diante de uma casa e bateu na porta. Assim que a porta se entreabriu, um homem loiro apareceu de repente e a abraçou. Testemunhando a cena à distância, Neide ficou extremamente agitado e imediatamente inferiu que a professora Siena estava secretamente namorando um civil, possivelmente um amor proibido pela família. Enquanto Chirone demonstrava desânimo e achava que deveriam desistir, já que a professora havia entrado na casa, Neide descartou a sugestão. Com fervor ardente, ele declarou que precisava coletar provas para a sobrevivência do grupo de pesquisa e, de repente, saltou a cerca para continuar a observação. A ação ousada e inesperada de Neide deixou Chirone e Eruki completamente atônitos, paralisados no lugar. Após saltar a cerca, Neide e seus dois amigos encontraram uma porta de porão trancada. Sem hesitação, Neide fez um sinal para Eruki agir. Eruki concentrou energia, criando um poderoso fluxo mágico que disparou direto na fechadura. Com um pequeno som, a fechadura se abriu. Neide alegrou-se com o sucesso do plano, confiante de que havia adivinhado corretamente a fraqueza da defesa. Imediatamente Neide liderou apressando-se com Chirone e Eruki para dentro do porão escuro. Após confirmar que o primeiro andar estava seguro, Neide continuou a comandar, ordenando que o grupo invadisse o segundo andar. Ele pediu a Chirone para usar sua habilidade mental para verificar o corredor antes, garantindo a segurança. Arrastado pelas entusiasmadas disposições de Neide, Chirone apenas sorriu impotente, admirando secretamente a coordenação estranha, mas eficaz de seus dois companheiros. Dentro da casa, Chirone suspirou baixinho sobre como as pessoas não usavam sua inteligência extraordinária e motivação para estudar, enquanto os três se moviam furtivamente sob um manto de invisibilidade. De repente, Neide sinalizou para parar, fazendo com que o grupo parasse abruptamente diante de uma porta de madeira. Ele sussurrou que ouvia a voz de uma mulher vindo de dentro do quarto. Chirone expressou preocupação e quis voltar imediatamente, mas Neide recusou-se firmemente. Ele argumentou que a professora Siena havia iniciado esta batalha, e que eles não tinham outra escolha senão descobrir a verdade. O grupo então encostou os ouvidos na porta para escutar. De dentro, ouviram uma conversa que fez os três corarem. Uma voz feminina perguntou sobre a troca de roupas, e uma voz masculina respondeu que ele queria que ela ficasse como estava. Quando a mulher se ofereceu para tirar a roupa, o homem recusou e a elogiou dizendo que ela ainda estava bonita vestida. Este diálogo cheio de insinuações deixou Eruki e Chirone extremamente confusos e envergonhados. Chirone, com o rosto vermelho, gaguejou que deveriam parar de escutar imediatamente. À medida que a conversa interna prosseguia, o grupo de Chirone ficou chocado ao ouvir que o homem com quem a professora Siena estava se encontrando era casado, e que sua esposa retornaria em 2 horas. Neide ficou pasma acreditando que sua professora estava tendo um caso ilícito com um homem casado. Enquanto Eruki via isso como um ponto fraco perfeito para explorar, Chirone não podia simplesmente ficar olhando. Ele estava determinado a impedir que isso acontecesse. Sem hesitar, Chirone agarrou a maçaneta e empurrou com força, com o grupo todo irrompendo na sala, atônito. Chirone chamou o nome da professora desesperadamente, estendendo a mão e implorando para que ela parasse. Com a forte convicção de que estava impedindo um ato ilícito, Chirone usou toda a força para arrombar a porta, pronto para enfrentar a verdade que ele acreditava ser um crime. Neide e Eruki o seguiram de perto, e os três invadiram com expressões determinadas. No entanto, a cena dentro do quarto os deixou atônitos. Em vez de um caso clandestino, eles só viram um homem loiro sentado diante de um cavalete, com a professora Siena posando para ele. A aparição repentina dos 3 alunos assustou ambos na sala. Siena, passando do choque à raiva extrema, virou-se e exigiu uma explicação para aquela invasão absurda. Diante da fúria da professora, Chirone, Neide e Eruki ficaram emudecidos, percebendo seu grave erro. Imediatamente depois, os 3 tiveram que se ajoelhar no chão, com as mãos levantadas para receber o castigo,
tremendo, e sem ousar olhar diretamente. Neide gaguejou tentando explicar o terrível mal-entendido. Ainda em choque, Neide continuava a acusar a professora Siena de adultério. Injustamente caluniada, Siena estava envergonhada e irritada, e negou as acusações em voz alta. Apesar de sua oposição, Neide continuou a ameaçar reportar tudo quando voltassem à academia. Enquanto isso, Eruki calmamente argumentou que, se tivessem errado, deveriam aceitar a punição. No entanto, ele astutamente transferiu toda a responsabilidade para Neide, sugerindo que Neide era quem deveria ser punido por envolver todos neste problema. Sentindo-se traído, Neide apontou com raiva que Eruki e Shirone o seguiram voluntariamente. Shirone acrescentou que o manto de invisibilidade que usaram pertencia a Neide, tornando-o o mentor inegável. Vendo a tensão da situação, o artista loiro interveio, aconselhando Siena a se acalmar. Ele argumentou que os alunos só agiram assim por estarem excessivamente preocupados com ela. Embora Siena insistisse que a invasão de uma residência privada era inaceitável, o artista gentilmente defendeu os três, sugerindo que, talvez por saberem que a professora estava ali, baixaram a guarda e entraram. Para mediar, ele se ofereceu para fazer chá para que todos pudessem conversar calmamente. Diante da gentileza e tolerância do artista, os três alunos ficaram tão emocionados que o consideraram um anjo que o salvou da fúria da professora. Shirone percebeu que o pintor era realmente cego ao vê-lo tatear com uma venda nos olhos. Naquele instante, uma pesada sensação subitamente tomou conta de Shirone, que levou a mão à testa. Ele se perguntou se aquela estranha sensação tinha alguma relação com a angústia que às vezes sentia. Enquanto isso, Siena suspirou aliviada, secretamente grata pelo pintor chamado Armin ter uma personalidade indulgente, o que ajudou a resolver a situação pacificamente. No entanto, a curiosidade dos alunos não diminuiu. Shirone perguntou sobre a identidade daquele homem. Neide imediatamente o acompanhou, questionando a verdadeira relação entre os dois e o motivo da professora se encontrar tão secretamente. Diante do interrogatório dos alunos, Siena explicou que Armin era um veterano da mesma academia de magia que ela frequentou. Eruki, após um momento de reflexão, apontou que isso significava que Armin era um mago, e então se perguntou como uma pessoa assim poderia ter perdido os olhos. Siena não respondeu, mas seu rosto assumiu uma expressão de profunda tristeza ao murmurar o nome de Armin, como se relembrasse um passado doloroso. Com o rosto pesado de tristeza, Siena revelou que ela mesma era a responsável pela perda da visão de Armin. Uma memória dolorosa a inundou, levando-a de volta a um dia de tempestade no passado. Quando jovem, Siena havia experimentado uma explosão incontrolável de poder mágico. Sua força gélida irrompeu, fazendo com que o chão ao redor congelasse sob a chuva forte. Naqueles dias infernais, tudo o que Siena conseguia fazer era fugir em desespero. Em meio ao caos, Armin a viu e chamou seu nome com preocupação. Apesar do perigo, ele correu em sua direção, gritando para alertá-la sobre o rápido aumento do nível da água. Mas Siena, em pânico extremo com medo de que sua magia o machucasse, gritou para que Armin não se aproximasse. Ela continuou a fugir escorregando no próprio gelo criado por seu poder. Nas brumas da memória, Siena recordou o terrível acidente de anos atrás. Uma explosão violenta de gelo mágico ocorreu subitamente, arremessando-a no rio caudaloso abaixo. Testemunhando a cena do penhasco, Armin gritou o nome dela em desespero e, sem hesitação, atirou-se na água gelada. Em meio às águas agitadas, ele encontrou e puxou Siena, que, em pânico, agarrava-se a um grande tronco. Armin tentou acalmá-la, encorajando-a de que, se apenas resistissem e flutuassem com a corrente, seriam salvos. No entanto, um monstro alado gigante surgiu inesperadamente do céu e mergulhou direto na posição dos dois. Percebendo o perigo mortal, Armin apressadamente instou Siena a mergulhar para se esconder. Contudo, Siena estava completamente dominada pelo medo, desabou em lágrimas de desespero e confessou que não conseguia fazê-lo. Armin gritou para Siena prender a respiração. Ele a empurrou com toda a força para debaixo da água, tentando mantê-la submersa e assegurando-lhe que, se aguentassem, os dois sobreviveriam. Imersa na água fria, Siena confiava plenamente em Armin, murmurando para si mesma que eles certamente conseguiriam. No entanto, uma força terrível desceu inesperadamente do alto, esmagando todas as esperanças. No momento em que percebeu o perigo, o único pensamento de Armin era que Siena devia sobreviver a todo custo. Um brilho ofuscante refletiu-se em seus olhos aterrorizados, pouco antes do acidente acontecer. De volta à realidade, Siena encerrou a história com tristeza.
Ela explicou que foi aquele acidente que roubou a visão de Armin, um talento brilhante da Academia de Magia. Devido a esse incidente, ele teve que abandonar o sonho de se tornar um mago. Embora ambos tenham sobrevivido, o preço foi alto demais. Siena explicou que ficou extremamente surpresa ao saber que Armin havia se tornado um pintor. Ao ouvir isso, Neide e Eruki finalmente entenderam. Eruki percebeu de repente que essa era a razão pela qual sua professora sempre se preocupava com um incidente de explosão mágica no passado. A tensão se dissipou quando Armin trouxe bebidas para todos. Ele provocou amigavelmente Siena sobre sua natureza resmungona na frente dos alunos, o que deixou a professora bastante envergonhada. No entanto, ele também acrescentou gentilmente que, apesar das reclamações, Siena realmente se importava e sempre falava sobre seus alunos. Ao ouvir isso, Neide e Eruki sentiram-se muito aquecidos, e afirmaram alegremente que também a respeitavam muito. Atraída pelo cavalete próximo, Shirone perguntou educadamente se o grupo poderia ficar para ver Armin pintar. Armin ficou um pouco surpreso com o pedido. Imediatamente, Neide também exclamou, animadamente, que queria ver, enquanto Eruki deixou escapar uma pergunta sobre como ele conseguia pintar sem vereador. Sentindo que seus alunos estavam sendo mal educados, Siena apressou-se em repreendê-los. Armin calmamente assegurou que estava tudo bem, e que ele queria voltar logo ao trabalho. Ele se virou para Siena e perguntou se ela estava pronta para continuar a posar. Apesar de um pouco envergonhada, Siena assentiu em concordância. Depois que todos os mal-entendidos foram desfeitos, Siena sentou-se como modelo para Armin. Embora seus olhos estivessem vendados, Armin ainda esboçou seu retrato com maestria. Testemunhando esta cena, Neide não pôde deixar de ficar surpreso com o talento do pintor cego. Eruki explicou que Armin devia estar usando a zona espiritual, uma habilidade avançada. A partir disso, Neide inferiu que o nível de Armin devia ser no mínimo o de um Zoner. Enquanto os dois amigos ainda discutiam, Shirone apenas observava em silêncio. De repente, uma dúvida surgiu na mente de Shirone. Ele olhou diretamente para o pintor e perguntou a Armin se ele realmente conseguia vereador. A pergunta abrupta de Shirone fez a mão de Armin que estava desenhando parar de repente. Ainda desconfiado de Armin, Shirone decidiu retornar sozinho à casa dele. Assim que entrou, Shirone viu Armin sentado ali com a familiar faixa branca nos olhos. Armin parecia ter sentido sua presença. Virou-se e disse que estava esperando por Shirone. Ele ainda disse abertamente que se perguntava se Shirone reconheceria a verdade. Ao ouvir essas palavras, Shirone ficou completamente atordoado, com o suor escorrendo pelo rosto. Suas suspeitas haviam se tornado realidade. Naquele exato momento, um fluxo de energia amarela brilhante de repente emanou de Armin. Ele removeu lentamente a faixa dos olhos, revelando olhos brilhantes e poderosos, nada parecidos com os de um cego.